O Atlético reclamou desse lance que nós vamos colocar na tela aí. E com razão, pênalti claríssimo, claríssimo. E o Gaciba estava no lance. O Klaus estava. O Gaciba também estava vendo o jogo e se bobear, ele pensa que nem o Klaus. O Klaus estava no lance, o Klaus estava. Olha lá, ele não tinha visão coberta. E quando o VAR, quando o árbitro, no caso dele, não viu o pênalti e o VAR chama, é porque o VAR entende que há um lance ali para ser avaliado, né? É meio óbvio isso, né? Ele vai até o VAR, ele vê por alguns ângulos e ele opta pela não marcação de um pênalti, que para mim foi muito claro, como foi claro do Palmeiras contra o Inter ontem, enfim. E um pênalti, muito menos pênalti que esse, o próprio Klaus deu. São Paulo e Santos, falei no início do programa. CJ, foi pênalti para você nesse lance aí ou você ainda coloca alguma objeção? Muito pênalti e acho que falta muito critério aos árbitros, Everton. Eles estão se escorando muito no VAR. Ontem eu estava vendo o Sandro Meirahit falando que a arbitragem brasileira não vive um bom momento, né? E, obviamente, o corporativismo, ele quis dizer educadamente que está péssimo, está muito ruim. Muitos pênaltis, Everton, assim, descarados, escancarados, fáceis de serem marcados, os árbitros estão se escorando no VAR. Às vezes, a 2 metros do lance, você tem que ter a convicção como se não tivesse a tecnologia, que antigamente, em um passado bem recente, não existia. Agora eles estão esperando ser chamados, não sei se isso é uma orientação, não sei se isso é medo, se isso é receio, ao meu ver, equivocado, porque o VAR tem que vir para auxiliar e não para tomar decisões que o árbitro de campo não vem tomando. Então, não acho o movimento natural. Ontem o Vitor Cuesta, né, que fez o pênalti lá do Internacional, foi ele? Cuesta. Foi o Cuesta. Isso. Da mesma forma, braço fora do corpo. Movimento antinatural. Movimento antinatural, cortou a trajetória da bola, ampliou o espaço, pênalti. E aí tem até uma foto e uma imagem congelada do jogador do Atlético Goianiense com o braço não colado, porque o Klaus, depois que ele sai do VAR, ele volta, nesse momento aí, ele justifica que o braço está colado, vai responder alguém. Se a gente tivesse a sequência do lance, ele responde alguém. O braço está colado e não tem nada colado no corpo. Era só ele viu, né? O Brasil e o mundo viu que foi pênalti. O Klaus brigou com a imagem e não viu que o pênalti aconteceu. Vinícius Gris, gostaria de ouvi-lo. Você que é um grande analista de arbitragem do nosso programa. Não mesmo. Ô Everton, eu vou ampliar um pouquinho o debate, porque eu acho que assim, o primeiro ponto é que a arbitragem do campeonato é uma porcaria, né? Acho que isso é muito importante a gente dizer. Não por causa do jogo de ontem, não por causa da rodada de ontem. A gente vem falando isso aqui repetidas vezes. Quanto tempo a gente já perdeu, né? Perdão, nos nossos programas, debatendo a arbitragem ruim do campeonato. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importante, aí para ampliar mesmo o debate, é que acho que o Atlético precisa parar com esse discurso de favorecimento ao Flamengo, porque ontem ficou muito claro que não existe, né? Porque se existisse, o jogo do Flamengo na sequência teria uma arbitragem bem diferente. Então dizer que há ali um movimento orquestrado, como o Rodrigo Caetano quis colocar na entrevista coletiva depois do jogo ontem, eu acho que é muito ruim para o campeonato, para o Atlético, para o Flamengo, todo mundo perde, e acho que os times precisam focar um pouco mais no campeonato. E aí, sobre o lance em si, Everton, eu discordo amplamente de você e do CJ que os movimentos são antinaturais. Claro que são, é. O pênalti do Cuesta, por exemplo, é um pênalti que 100% dos casos eles vão ser marcados. E tem que ser marcado porque a regra manda que seja marcado. Eu acho um absurdo. Um absurdo. O movimento é absolutamente natural do Cuesta. Não é, eu tô dizendo. Ô, Everton, ninguém corre com o braço para trás. Você coloca o braço para frente e a perna para trás. Você pode questionar. Corre tá fazendo isso. Movimento antinatural. Não, a recomendação é essa, eu concordo com você, só que a recomendação é errada para mim. Porque o movimento é absolutamente natural. Aí eu concordo. Absolutamente natural. Como para mim é absolutamente natural o movimento do jogador do Atlético Goianiense. Ele salta e ele precisa pegar impulso com o braço. E aí depois ele tenta recolher o braço e a bola acaba acertando no braço dele. Eu acho que assim, existe um grande problema na orientação e na falta de critério. Mas, para mim, a gente quer pênalti o tempo inteiro no Brasil. Eu não marcaria o do Vitinho
Eu não marcaria o do Atlético ontem, eu não marcaria o do Internacional. Meu Deus Então, do mas céu! aqui, você pode questionar... Mas o colega quer ser mais realista que o Rei, CJ. Eu não marcaria o do Vitinho, mas se fosse no meio campo. Se fosse no meio campo. Não, seria falta. Você tá pipocando pro Gris? Seria falta. Se fosse no meio campo do Vitinho, daria falta? Daria falta. Daria o cartão amarelo? Cartão amarelo. Então por que na área não é? Então. O lance do Atlético. Mas você é a favor... Se essa bola foi... Você concorda com essa recomendação? Você tá deixando eu falar. Não, mas você concorda? O lançamento no meio do campo. Aí o jogador mete a mão na bola. Igual o do Atlético Goianiense fez. Não para o jogo e dá falta? Para. Por que dentro da área não é? Mas aqui, você prestou atenção no que ele falou? Não prestou. Você prestou atenção no que ele falou? Não, eu prestei atenção. Ele não quer prestar atenção, só quer Eu gritar. prestei atenção. O absurdo que me chama a atenção é quando ele foi... O Vinícius Gris agora foi que nem aquela vaca da raça Gir. Holanda, Existe. Girolanda, né? Que é a mistura. Meteu aí, peitão, encheu o balde. Acabou de encher o balde, ela vai lá e mete. Deixa eu te contar. Que isso, velho? Ele acabou de falar que não foi pênalti no Vitinho, não foi pênalti no Atlético. Qual outro que você falou que não foi? O do Cuesta? Mas você concorda com a recomendação? Claro que eu concordo. Não. Aí eu vou discordar de você. A Eu não recomendação... concordo com os caras não terem critério pra avaliar. Aí então, Aí eu mas concordo. são coisas distintas, meu irmão. Exato, são coisas Mas é distintas. isso que você não está conseguindo separar. Claro que eu tô, você tá falando Aqui, você falou que é contra a recomendação. Você tá querendo só gritar. Você falou que é Você tá contra a querendo só gritar, baixa o recomendação. tom de voz pra Não, começar. não. Você falou que é Seu contra a microfone não tá recomendação. funcionando aí, não? Eu tô falando de interpretação da recomendação Então, ou da regra. então, Seu microfone não está funcionando, não? Ele está errando quando ele diz, ele é contra a regra. Tipo assim, ele é contra usar cinto de segurança. Não falei nada disso. Recomenda você usar. é lei. Eu sou contra. É lei, isso. Porque eu acho que eu ando devagar e não preciso Aqui usar o todo jogo cinto. tem Não, o que 30 que pênaltis. acontece? Todo jogo no campeonato tem 30 Foi, pênaltis. Aqui, nós- velho, foi pênalti. Não briga contra a imagem, não. Não, mas presta atenção. Você é o flamenguista infiltrado. Presta atenção, Everton. Tira a camisa vou te dar um e deixa exemplo. o Na rubro-negro expulsão aí do por baixo. Potker ano passado contra o Guarani, eu questionei aqui essa recomendação porque eu achava que é um movimento natural de proteger a bola, abrir o espaço e que qualquer jogador, pivô de futsal, qualquer jogador, abre os braços para poder até se proteger de uma mordida ali, de uma pancadinha no tornozelo. A recomendação é que esse lance de proteção, cotovelo na cara, seja marcado falta e com amarelo. Eu sou contra essa recomendação. Eu não acho que isso é lance de falta. Só que se existe a recomendação, se existe essa regra, que eu posso achar absurda, que seja, então, aplicada. O que não pode é eu ser contra a recomendação, o ato também ser contra a recomendação Mas e não ela aplicar a existir. lei. Se existe, ele tem que aplicar. É claro. Aí vão ter trocentos pênaltis, aí vão ter trocentas cotoveladas, uma pancada de lance igual e parecido que eles não vão marcar e vai abrir falta de critério. O grande problema é que é o seguinte, vamos lá. Se tem 1, 2, 3, 4, 5 jogos na rodada, só 5, vou fazer um recorte de 5 jogos, e se há pênalti nos 5 jogos, os caras acham que não tem que dar porque é pênalti demais. Cara, se tem pênalti, tem que dar. Você tá brigando com a imagem, Gris. Tira a camisa do Flamengo. Eu tô dizendo, acabei de falar que não foi pênalti do Flamengo. Não. Que eu não marcaria. Mas se fosse no meio campo, você daria. Se você assistir, pra mim não foi nada. Os caras estavam disputando a bola, é do jogo. Você assiste um jogo do Campeonato Brasileiro e aí você assiste depois um jogo de uma Liga Europeia, do Campeonato Argentino, de qualquer outro país, a diferença é brutal, Tudo aqui é pênalti, é falta, é nego reclamando, é todo mundo em cima do juiz, é VAR, é 10 minutos pra decidir. Não dá pra ter futebol assim. Aí tá muito ruim, né? Tá muito chato. Tá muito chato, cara. Vocês ficam buscando exemplo, que nos outros países não é assim, nos outros países não é assim. Nos outros países, os caras fazem programa que nem os nossos aqui e torcem fervorosamente. E lá vocês acham legal. Aqui, quando tem um flamenguista infiltrado, ninguém faz nada e ainda acha ruim quando eu falo. Tira a camisa do Flamengo, você, Gomide, eu quero ouvir. Não tá deixando você falar. Ontem, 10 lances iguais ao de ontem. Quantos pênaltis seriam marcados? Iguais o do Atlético? Depende de quem tá apitando, né? Eu acho que se for o Klaus, nenhum. Uns 9. Uns 9, certamente. Se for o Klaus, nenhum. Certamente. Porque vocês defendem aqui que um gol aos 6 minutos de jogo muda toda a estrutura do time que sofreu o gol. Ou até mesmo do time que fez, né? Favorece. Aí é um pênalti claro, não dado, os caras não acho que foi pênalti. Porra! Pois não, Gomide, você que eu gosto de ouvir. O Everton, eu acho que foi pênalti. Obrigado. Mas são lances completamente diferentes aos citados por você com relação ao jogo do São Paulo e Santos e Inter e Palmeiras e Inter. Completamente diferentes. Palmeiras e Inter. O de ontem do Cuesta foi muito diferente. Tem nada a ver um lance com o outro. Nada. Nada a ver? Nada.
Por quê? Não, o que tem a ver é que a bola pegou no braço, mas a dinâmica do lance é completamente Não, mas diferente. eu não comparei dinâmica, eu falei da Comparou. bola com o movimento Comparou, antinatural sim. e a bola bater no braço, não, gente. A bola pegar no braço, ela pode pegar no braço de diferentes maneiras. Sim. O jogador pode querer dar um carrinho para tentar impedir que a bola saia para um escanteio, errar e meter a mão na bola. Mão na bola é pênalti. Diferente de um lance de cruzamento. Para mim foi pênalti. O do Cuesta, para mim, é muito pênalti. Aí eu já discordo muito do Vinícius Gris. É muito pênalti, o do Cuesta. Ontem foi pênalti do Atlético. O jogador do Atlético Goianiense, ele até tenta ali, tipo, meter a cabeça na bola, mas pega no braço. Eu acho pênalti. que os atos estão, então, com esse mesmo pensamento do Olha a Gomes. imagem, Porque agora, pra mim não O do Inter Ô, Paim, é só deixa essa pênalti. imagem Então, mas até pra o mim final não do programa. existe, na regra existe muito pênalti O do ou Inter, pênalti. Não. inclusive... Na regra existe pênalti. Pênalti ou não Mas pênalti? isso que o O do Gomide acabou de dizer, que deve estar acontecendo então com a O do arbitragem. Inter, inclusive, é mais parecido com os pênaltis. Eu nem sei se ele chegou a reclamar. Mas é muito parecido, por exemplo, com os pênaltis que acho que foi o Voaden que apitou América e Palmeiras. Os lances o pênalti cometido pelo Cuesta foi mais parecido com relação aos pênaltis dados ao América, né, pelo VAR, do que o do Atlético, para mim, foi parecido com o Fluminense, que foi dado um pênalti. O Nath foi cruzar, a bola pegou no braço do Danilo Barcelos. Os lances são parecidos, a dinâmica é bem parecida. Inclusive, foi uma cobrança de escanteio, similar também. Mas não tem nada a ver com o do Inter nem com o do São O Paulo. do São Paulo, Gomide, que eu tô Pra dizendo... mim não foi pênalti. Gomide, o do São Paulo... Para mim não foi pênalti O aquele. chute de fora da área ia no sentido do gol. O jogador não muda do nada. Santos, eu acho que é o Balieiro. Sim, é o Balieiro. Ele Ele faz faz isso um aqui, ó. movimento adicional. Ele faz isso aqui, ó. Para mim não foi pênalti. Discretamente, mas o suficiente para a bola bater e desviar. Ele faz um É movimento adicional. pênalti, Esse pra mim, velho. esse pra mim eu concordo. Ontem o jogador do Atlético Goianiense, quando ele salta... Ah, mas tem jeito de saltar com o braço. Ele salta, ele abre muito o braço, ele ainda tenta levar a cabeça, ele toca na bola. Igor Rabelo contra o Botafogo na barreira, ó. Pulou. É isso aí. Igor Rabelo contra o Botafogo na isso barreira. Ele Não, pulou. mais assintoso Aí ele, ó, que- mais amplia o assintoso. braço. Pênalti. Mais Meteram na cal. assintoso que o de ontem. Meteram na O cal. do Igor Rabelo é muito mais assintoso do que Que o de ontem. isso, gente? Muito mais, é. Então, mas aí eu acho muito equivocado a gente começar a discutir muito pênalti ou Mas pênalti. tipo assim, por exemplo, a cara tá Carol... muito Aí, morto, tio, morto. a Carol engravida, Tá aí ele muito chega e fala, grave. cacete, velho, minha mulher tá grávida pra caramba. Muito grave Por ou é que é grave? muito grávida? Como é que Everton, funciona isso? quando- você Mas, não- ó, do Grice, tudo bem, Não. que a Karina ganhou 3 meninos. Não, mas... mas- do Gomide fala, não, minha esposa tá grávida pra caramba, velho. São bem diferentes, Everton. Tanto que os próprios comentaristas de arbitragem, eles divergem a respeito das marcações. Mas eles Porque não- cada um tem um ponto de vista. Mas Então- sim, ué. Mas sim, então mas só é que isso tem que tá coisa que a acontecendo. imagem prova que não dá pra discutir, velho. Tem gente que acha que não Sabe? foi. Pois Everton. é, mas a imagem tá comprovando. Não tem como. Não tá, é que Por sei lá, exemplo- fazer o ultrassom na Carol, tá Não, lá a é, médica por falando exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma Flávio- criança, Gomide. Você fala assim, não, Flávio, eu preciso esperar crescer mais. Flávio Rodrigues Porra. de Souza, o árbitro que esteve conduzindo Flamengo e Cuiabá. Ele deu um pênalti do Hulk, eu só não lembro qual era o jogador do Fluminense. O Sandro Meirahit até citou na arbitragem, falou assim, eu acredito que ele vai marcar, porque no jogo de Fluminense e Atlético, ele deu o pênalti, mas era a última bola do jogo, 0-0. E outra, teve um gol anulado também, né? Sabe o que acontece, Nível- velho? Tudo que o Atlético, todo o movimento que o Atlético fez, e se eu sou do Atlético, e se eu sou aí lá é do outro Flamengo, debate, e se eu sou lá do Vasco, eu defenderia meu. Eu Flamengo- seria o dirigente mais antipático do Brasil, se eu sou dirigente. Agora, veja bem. Você já é o apresentador, que eles, né? Não, mas tem que TV. ser, velho. Se eu fosse um cara. Olá, boa tarde, estamos iniciando, mas não dava ibope, velho. Não dava. Ninguém queria anunciar aqui, não ia ter audiência. Então é o seguinte. Eu esqueci o que eu ia falar, Então velho. deixa Vocês comigo, enchem não demais tem o problema, saco. não tem Deixa eu problema. fazer um Aqui, parênteses. não, deixa eu eu- vou deixar no que eu por lembrei. favor, Vou deixar no que eu Foi o que lembrei. menos porque eu- falei, por favor. Pera aí, você vai falar. Nossa, Você vai agora- falar. agora Nossa, você Pedir, velho. por favor, Agora- se você não deixar, vai ser Puta fácil. merda, não, deu fala até um aí, negócio fala aí. ruim aqui Fala aí, agora. quer falar mais nada. Eu só acredito que o lance aconteceu aos 5, 7 minutos do primeiro tempo. Sim. Claro que muda toda a dinâmica da partida. O Campeonato Brasileiro ele tem pouquíssimas viradas no placar. Pouquíssimas. Né? O Atlético já conseguiu recentemente uma das poucas que acontecem, que foi contra o Santos, né? Virou para 3-1. O Everton, mas tem um time muito bom para ficar remoendo isso em área técnica o jogo inteiro. Mas peraí. Tem, Everton, tem. Mas Aí peraí. já é outro Isso é um debate. componente do jogo, cara.
O Everton, mas tem mais 85 minutos. Não interessa, mas 1-0 é vitória. Não é, o Atlético saiu na frente e tomou a virada. Ô, Cris, eu tô dizendo o seguinte, uma coisa é você, desculpa, mas... uma coisa é você meter 1-0, não tô dizendo que faria, né? Não tô falando que faria o gol. Num jogo mas você tem um pênalti, você tem um pênalti ali aos 6 minutos, você muda totalmente o jogo. 5 minutos depois do lance, ficar naquela esbraveja, tal, etc. Beleza. O time é muito bom, Everton, para chegar ainda achar que perdeu por causa disso. Mas a gente amplia a discussão para... Aí é colocar no fator externo não, desempenho. Não, nesse caso não foi fator externo. Mas aqui, só um minutinho. A gente amplia. Erro de arbitragem. A gente amplia. Mas tem time, Everton, para botar a bola no chão, criar mais chances de gol, ser mais perigoso. Mas não joga sozinho, não. Mas tem qualidade. Se fosse assim, ganharia todos os jogos. O que eu quero dizer, Everton, é que tanto o Flamengo ter reclamado como o Atlético ter reclamado, são os 2 melhores times do campeonato. Em todos os quesitos, praticamente. Fica remoendo muito o assunto. Sendo que eles têm muita capacidade mas aí você tá entrando numa parada individual para não depender desse tipo de lance. Ok, eu concordo. E para colocar numa muleta que o resultado aconteceu somente por causa disso. Mas deixa eu te falar, ok, mas isso aí a gente vai entrar num debate cultural e ampliar, porque isso faz parte do circo, isso faz parte de um todo, não é um privilégio de Atlético e Flamengo. E outra, nós estamos falando de cultural, hábitos estão sendo ruins, estão sendo aí, tendo problemas, o nível de arbitragem está muito ruim, só que os jogadores também têm a passada de culpa deles na questão de respeito, viu, Everton? Ontem o Dourado... Discussão. Então, se é para ampliar a discussão, ontem o Dourado deu... Não sei quem estava pitando, era o Braulio ou era o Flávio lá no jogo contra o Inter e Palmeiras. O Dourado gritou, deu um berro e deu uma cotovelada no ato. Nem amarelo ele recebeu. Não, isso é para ser expulso. Então, mas a gente começa a ampliar a discussão disso que o Gomes está falando. É cultural, existe outros fatores, os jogadores, os treinadores, os presidentes, os diretores. Nós temos que começar a mudar a cultura, então. Agora, eu sou contra essa discussão de muito pênalti ou pênalti. Então quer dizer que o árbitro também pode estar tendo isso. E se tiver tendo isso, ele vai analisar e falar assim, acho que não. Não, essa aqui foi muito gente, a questão do muito pênalti, do pouco pênalti, é que tem lances que são discutíveis, tem lances que são indiscutíveis. Então, o de ontem foi indiscutível. Tem lances que ele nem vê no... A bola tá rolando. É pênalti, ele nem marca. Aí alguém o chama lá e fala assim, rolou uma falta ali. Acho que passou desapercebido pela velocidade do lance. Ele não vai lá e marca? É importante. Tem alguns que são muito assintosos e outros não. A importância ontem do Rafael Claus, que viu o lance... Mete na cal, irmão. E aí, se não for, o VAR vai falar assim, foi na cintura, irmão. Isso aí é outro grande problema. Se não tem ninguém na frente dele, um jogador cruza a bola, pega no braço do adversário, ele não marca, Everton. O juiz tem que prevalecer a decisão de campo. O cara chama ele pra ele ir lá ainda pra ver. Por que ele vai mudar a opinião dele? Se ele já viu dentro do campo que não é. Pois é, tá escorando. Tá escorando. Então acaba com o VAR. Ontem no lance do Palmeiras era o assistente. Não, o assistente estava de frente pro Cuesta. Quem deu o pênalti? O VAR ou o assistente? Palmeiras e Inter. Não, o próprio o pênalti do Palmeiras e Inter ele deu no campo. Então, apitou a visão do assistente, frontal, do lado. Mas quem ajuda é ele. Será que eles podem comunicar ali? Claro, não, mas é isso que eu estou te falando. A decisão do Bandeira campo... ontem no jogo do Atlético levantou a bandeira? Fácil decisão, gente. Fácil decisão. Porque tava puto com o Guga? Porque tinha puxado nele o rodo? Não, foi depois. Não, tô perguntando. Foi depois. O Guga foi depois? Bem depois. Tá. Então você está querendo dizer que foi merecido? É isso que você quis dizer? Não. A rasteira do Cuca foi porque não deu pênalti? Não sei, não, tô só perguntando, não tô ensinando nada. Brincadeiras à parte. Os caras estão querendo acabar com o VAR aqui, gente. Não. Os caras estão querendo acabar com o VAR. Você não acha que a tá escorando o VAR é uma... Não, isso é outra história. Ele tá com problema de audição. Isso é outra história. Os caras se escoram no VAR e ontem o próprio Klaus se escorou no VAR. Eu não vou dar qualquer coisa, o VAR chama. O VAR chamou. Deu ele a oportunidade de ir lá e falar assim... não foi não, muito pelo contrário. Ele teve personalidade. Fica esperto aí, irmão, que foi muito pênalti. Não, movimento não foi antinatural. Libera aí o áudio. Libera o áudio que a gente vai saber o que foi a resenha. Agora, o Rafael Claus, assim como muitos outros árbitros, se preocupam muito com a parte artística da coisa. Caras e bocas... Muito olhar de lado. Teatral. E muito teatral. Muito músculo. Nada contra o músculo. Eu sou um cara forte pra caramba. Nada contra o músculo. Agora, porra, cara. Mas a arbitragem mesmo. Você pega como é que chama aquele árbitro que apitou o Brasil agora recentemente? Um grandalhão, que é o melhor aí, o colombiano. Como é o nome dele, Gomes? Você que gosta dele? Não. Apitou Brasil e...
O Brasil jogou agora com o Uruguai, antes do Uruguai foi... Não, a própria... Vilmar Roldan. Vilmar Roldan. A própria arbitragem de Atlético Cara, e Palmeiras foi excelente. O Vilmar Roldan, E o cara não fica aparecendo. Ele acompanha o lance, ele não é espalhafatoso, ele acompanha o lance escora no VAR. não escora no VAR, aprende com o Aqui, cara. outra Depois coisa. que o Garciba entrou para comandar o quadro de arbitragem da CBF, o Brasil só fala de arbitragem, velho. Eu posso fazer só um mexãozinho aqui? Rapidinho. Não, então vai tira a perder o bicicleta, não vai ter Foi o mexão. que menos falou. Não vai ter mexão. Essa história de liberar áudio de VAR também é outra... Alguém acha que alguém vai falar assim no VAR, rouba agora. Rouba que agora é a chance. Não vai, gente. Quem tá falando liberar isso? áudio em VAR? É pra Não, porque entender as tem que ser marcações, liberado Romero. os áudios do VAR. Pra quê? entender, Mas você... Pra quê? Mas aí Quando vem- alguém acha que alguém vai chegar e falar assim que agiu de má índole? Mas não, quando não, tem não, Super não, Bowl... não, É pra Gomes. entender a Aí marcação, não é pra justifica- pegar os caras Não vai mudar em roubando. nada. Não, mas presta atenção. Mas aí vai justificar uma dinâmica, coisa. Gomes. Vai justificar uma Você acha coisa que que você eles acabou falam- de falar. Vai justificar uma coisa Não que você vai acabou de mudar em falar. nada, CJ. Mas não, mas o Rafael Claus estava a 2 metros do lance. Aí o VAR vira e fala assim: a gente viu que bateu no braço. Ele fala, o áudio do VAR é Aí assim. você vai ouvir, vai não, mudar em segue quê? o lance. Eu estava muito bem posicionado, marcação de campo Não mantido. vai mudar em nada. Quem acha que foi pênalti vai continuar puto. do Legal, mesmo mas jeito. quando você vai ela, entender, mas né? quando o Super Bowl faz, Não, que você assiste, você acha legal o áudio do árbitro vazar em tempo real. Você acha legal. Você chegou aqui na segunda-feira depois do Super Bowl elogiando. É, e eles pediu abrem para o implantar canal no e futebol. falam. Mas Aí esse- agora a mas gente pede para liberar o áudio, você vem É contra. porque Que tem alguns que absurdo. acham. Porque deve ter dirigente que acha que vai ter alguma coisa ilícita ali. Tá vendo? Não, Falei. não Eu é acho isso. que tem, Não é isso. Alguma Não. coisa que comprometa. Não, óbvio não é que isso. tem. É Óbvio que para tem. entender a dinâmica. É diferente. Qual é a Não vai mudar interpretação nada. que ele Não teve? interessa, mas é importante entender. interpretação, Qual que é a interpretação que ele teve, Gomes? É qual a bom. interpretação que ele Tá teve. bom. Faz Vai mexer que ele nessa. vacilou e vai Vai nessa. Vai reconhecer? Enquanto você fala, ele vai repensar. Vai reconhecer. Vou não. Não, você vai reconhecer. Mostra para mim, Pisquila. Mas Isso aqui- rapidinho.